Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para a nossa primeira aula do curso de enfermagem, disciplina Psicologia e Ética Aplicada. Eu sou o professor Valmir, eu leciono na Escola Técnica e Faculdade Dama em várias disciplinas. Já lecionei com os cursos de enfermagem também em várias outras turmas. Vocês são a quinta ou a sexta turma que eu estou trabalhando o curso de Psicologia e Ética Aplicada, a disciplina, né, dentro do curso de vocês. Eu estimo que todos aproveitem a nossa disciplina e que todos também levem para as suas experiências de vida algumas orientações, alguns conselhos e principalmente aquilo que os nossos conteúdos vão auxiliar na compreensão e no desenvolvimento de uma boa prática, de uma boa habilidade de vocês no exercício da enfermagem, tá? Então, eu gostaria pessoalmente de estar de modo presencial com vocês, talvez até o final do curso, como o nosso curso avança o mês de novembro, avança o mês de outubro, nós talvez até lá a gente possa se encontrar quando este período de afastamento social já não estiver tão rigoroso e se tudo correr bem, nós não tenhamos casos de coronavírus e Covid-19 na nossa região. Tá? Então, eu vou me apresentar um pouquinho e depois eu vou dizer a vocês como eu gostaria que fosse a dinâmica de apresentação de vocês. Então, eu me chamo Valmir, né, Valmir Paza. Eu sou professor e religioso, é a minha segunda função, né? Sou professor há 19 anos, esse é o meu 19º ano. Já lecionei disciplinas de Sociologia, Filosofia, História e também Psicologia. Psicologia eu já lecionei para o magistério, já por 3 anos eu lecionei Psicologia da Educação para o magistério e já lecionei também Psicologia para a enfermagem, como já disse a vocês. Então, desses meus 19 anos de experiência de trabalho, já trabalhei com ensino fundamental, ensino das séries iniciais, né? Lá no início da minha vida, quando eu trabalhei com crianças de alfabetização, e trabalhei com ensino fundamental, séries já as que estão concluindo, e ensino médio, na maior parte do meu tempo trabalhei com ensino médio. Já trabalhei com ensino superior, ali mesmo na FAMEPLAN, foi uma experiência curta, mas bem gratificante. E agora estou trabalhando nas escolas do Almirante, aqui de Canoinhas, e a Escola Técnica e Faculdade Dama, onde eu leciono para os cursos de mecânica, de mecânica automotiva e também para o curso de estética e massoterapia. Leciono aí na Escola Técnica Dama os cursos de relações humanas, recursos humanos e relações humanas, ética profissional. Leciono para enfermagem e psicologia e também ética profissional. Tá? Então nós vamos ter 7 aulas que nós vamos nos encontrar através de vídeos conferências. Eu espero que vocês tenham um bom acesso a virtual para nós podermos ter algumas aulas online, uma vez que a gente disponibiliza para vocês deste link, dessa aula, mas que seria interessante que nós pudéssemos trocar algumas experiências. Não sei se é o caso de nós fazermos isso já na aula de hoje. Eu estarei disponível para todos a partir das 20 horas, porque subentende-se que das 19 às 20 é o horário em que vocês reservam para assistir essa videoaula. A minha aula vai ser sempre de 1 hora, 1h15 no máximo, e nós vamos trabalhar com vocês todas as dinâmicas e alguns conceitos da psicologia voltada para a enfermagem. E 2 aulas eu vou reservar como ética, né? Ética, eu vou apresentar agora um pouco o meu currículo. Eu já falei para vocês das minhas experiências, eu já lecionei em Três Barras, no Colombo, no Frei Menandro, já trabalhei em Canoinhas, no Sesc, no Tempo Feliz,
trabalhei no Almirante, atualmente na Escola Dama, já trabalhei em Monte Castelo, Major Vieira, Timbó Grande, Lebon Regis, Caçador, Brusque, Florianópolis. Foram experiências dos colégios por onde eu passei, tendo um pouco assim essa visão mais vasta, mais aberta de educação, desde o ensino fundamental, séries iniciais, até o ensino superior, ocasião em que eu trabalhei com jovens e adultos. Também uma boa experiência foi da EJA, da Escola de Jovens e Adultos. Talvez alguns de vocês já tenham tido aula comigo, mas nas disciplinas de filosofia, de sociologia ou mesmo de história. E aqui então nós vamos trabalhar a disciplina de psicologia e ética aplicada. Qual é a minha formação acadêmica? Eu tenho a faculdade de filosofia, fiz convalidação de título em sociologia e psicologia, sou licenciado em filosofia, habilitado em sociologia e psicologia. Tenho a segunda licenciatura em História, tenho uma terceira que é bacharelado em Teologia, pós-graduação em Ética, Perspectivas de Ética, pós-graduação em Ética e Saúde e mestrado em Bioética, que é o tema que nós vamos abordar aí em uma das nossas aulas, quando eu vou trazer para vocês uma discussão sobre alguns temas relacionados às polêmicas. Por exemplo, da semana passada, uma das polêmicas que nós acabamos vendo aí nas redes sociais, daquela menina capixaba, né, do Espírito Santo, a menina que foi violentada, que vinha sendo violentada durante 5 anos pelo tio, né, há indícios de que talvez tenha sido pior, mas então nós temos aí uma situação que poderia ser discutido e ver qual é de fato a melhor saída, a melhor possibilidade, se é de fato a extirpação do bebê ou então se havia uma outra possibilidade. Como professor de bioética, nós vamos entrar neste assunto e vamos, de repente, discutir, questionar acerca de alguns temas relacionados a isso. Esse sou eu, né? Depois ainda eu vou pedir que vocês façam como é que eu posso dizer, não sei se vocês gostam de selfie, mas de repente um videozinho, né, dizendo quem vocês são. Podem me mandar no meu privado, não precisa colocar no grupo, porque eu sei que aí existe uma questão, né, de vocês não quererem que a imagem de vocês possa ficar disponível aí para o mundo virtual, muito menos através de um vídeo, mas vocês podem fazer isso através de um videozinho curto, de até 1 minuto, para que eu possa conhecer vocês, né? Eu estou me apresentando, vocês sabem então já qual é a minha experiência de professor. Eu disse que eu tenho uma segunda função, que é a de ser religioso. Talvez alguns de vocês já tenham até me visto trabalhando nesta segunda função, mas é bom que vocês saibam de início de conversa que eu não confundo essas duas leads, essas duas funções minhas, certo? Eu vou trabalhar com vocês o tema, o esboço de psicologia e ética, por isso que nós vamos abordar temas bem interessantes sobre psicologia e sobre ética, mas questões então de fundo religioso que a gente possa ter, nós vamos até ter isso como juízo valorativo, mas não como objeto de estudos da nossa aula, certo? Muito bem, gente. Então depois, se você quiser e se você puder fazer um videozinho para você se apresentar, né, para mim, eu prometo que isso vai ficar de foro absolutamente interno, só para eu conhecer, né, a minha turma com quem estou trabalhando, e até porque eu sou professor de psicologia. O professor de psicologia supõe que o conhecimento e o entendimento dos seus alunos deva ser da sua persona, né, da sua pessoa, personalidade. E aí, então, como que nós vamos compreender a persona, a pessoa ou a sua personalidade sem que você se deem a conhecer? É um pouco difícil para a gente fazer uma aula de psicologia online,
porque nós temos sentimentos, e eu na minha aula de psicologia, eu gosto muito de ouvir as pessoas falarem. Nós aproveitamos uma boa parte da aula, porque isto é empatia. A palavra empatia é uma das palavras mais caras, mais preciosas, que tem no meu exercício de docência. Por quê? Porque eu acabo por me tornar próximo dos meus alunos, das minhas alunas, né? E eles não são não são um coletivo, não são massa para mim, eles são individuados, né? Cada um é um, não só para dar nota, para fazer trabalhos, mas para trazer suas histórias, né? Então, na primeira aula de psicologia, eu sempre gosto de pedir que os alunos contem um pouco da sua história de vida. Claro que eu não vou pedir para vocês fazerem isso através do grupo do WhatsApp, porque ninguém vai expor a sua situação de vida de tal modo que possa isso ficar disponível nas redes sociais. Não. Mas se você quiser mandar no meu WhatsApp privado, para eu poder conhecer com quem eu estou trabalhando, e talvez até para a gente poder abordar alguns temas particulares, ainda que não seja nominadamente, mas aí eu já sei que o meu público vai ter essas referências, certo? Então faz ali um videozinho de 1 minuto, dizendo o teu nome, casado ou casada, onde mora, o que faz da vida, se existe alguma coisa que te atraiu para a enfermagem. Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. O que te fez estudar enfermagem, né? Por que você escolheu ser enfermeiro ou enfermeira, né? Há alguma história, alguma situação que te sensibilizou a fim de que você escolhesse ser para profissional técnico de enfermagem? Então eu gostaria que você partilhasse um pouco da tua vida comigo, assim como eu estou partilhando um pouco da minha vida contigo, certo? Não precisa colocar, claro, nenhuma intimidade, né? Mas se existe alguma história bonita que você queira contar, de uma experiência positiva dentro de uma unidade de saúde, dentro de um hospital, e que você viu, olha, esse exemplo de enfermeiro me chamou a atenção. Ou talvez uma experiência negativa, porque para início de conversa, eu gostaria de dizer para vocês que o que existe de mais triste e também de mais feliz na atuação técnica de vocês é que vocês vão deixar muitas marcas nas pessoas, mas quase sempre as marcas negativas é que permanecerão na memória. É cruel isso conosco, não? E eu digo para vocês que quando nós fizermos tudo certo, talvez alguém vai chegar para nós e vai dizer, olha, muito obrigado, você cuidou de mim, você cuidou do meu travesseiro, você arrumou a minha cama, o meu lençol que estava machucando as minhas costas. E você sabe que nesta atuação de enfermeiro ou de enfermeira, detalhes fazem toda a diferença. Você acaba por disponibilizar, né? Você acaba por gastar do seu tempo, às vezes você por dentro dilacerado, tendo que deixar as suas coisas, as suas dificuldades, os seus problemas, para você cuidar dos problemas dos outros, né? A partir do momento em que você coloca o jaleco branco, você vai usar a máscara do enfermeiro, né? E a máscara do enfermeiro vai dizer que você tem que cuidar, você tem que viver a empatia. É um serviço de dedicação, um serviço de amor ao próximo, um serviço de humanização. Em todas as minhas turmas que eu já lecionei enfermagem, as outras também, mas de modo especial enfermagem, eu queria dizer para vocês que eu sinto-me muito responsável pelos próximos profissionais que atuarão nesta área. Por que eu me sinto responsável? Porque você vai ser um técnico em enfermagem. Técnicos, eles elaboram técnicas.
eles executam procedimentos, correto? Então você vai aprender neste curso como ser técnico. E compete à minha disciplina dizer que vocês não são little boxes. O que significa isso? Há uma música internacional, foi traduzida pela Nara Leão, por isso vocês já podem supor que ela é antiga. A Nara Leão traduziu como Pequenas Caixas. Essa música, como se nós fôssemos pequenos seres isolados no mundo, pequenos robozinhos. E um técnico não pode ser tratado como um robô, que tem que executar procedimentos, mas, por outro lado, também carrega dores, sensibilidades, medos, angústias, frio, calor, né, estresse, depressão, ansiedade. Então, tudo isso revela a nossa condição humana. E você, como ser humano, você precisa aprender uma coisa, um exercício muito importante, colocar-se no lugar do outro. Isso se chama empatia, né? Não basta ser simpático. O simpático é chegar sorrindo e fazer com que as pessoas se sintam bem e felizes e tudo mais. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Patch Adams, que é do Robin Williams, né? Que é falecido Robin Williams. Patch Adams, um filme muito interessante de qual é o procedimento de um médico, de uma equipe de enfermagem, para alegrar as pessoas. Isso é ser simpático. E o empático é aprender a colocar-se no lugar do outro. Existe um outro filme que eu gostaria que vocês assistissem. A nossa disciplina não vai permitir isso, mas é o filme Wit, W-I-T. É um filme que deve estar disponível no Netflix, para quem tem. No YouTube eu já vi que ele é todo compartimentado, né? Teria que pagar aqueles R$3, ou então pegar nas videolocadoras, que quase já nem existem mais. Mas o filme Wit é um filme muito bonito. Um filme que trabalha essa ideia de colocar-se no lugar do outro. E vocês vão encontrar dentro do filme Wit uma professora que era de literatura, que sempre trabalhou com as palavras, sempre foi hábil com as palavras, né? Ela trabalhava poesia, ela então sabia como colocar impostação de voz e tudo mais, e de repente ela chega num consultório, o médico faz a primeira abordagem, pede os exames. Ao interpretar os exames, ele chega à conclusão e diz para ela, sem nenhuma outra palavra, ele diz: você tem câncer. O filme começa com essa frase: você tem câncer. Então, para ela, aquela palavra, a mulher, a professora de literatura, que sempre trabalhou com palavras, de repente ela vê que as palavras são vazias. E aí, então, o filme acontece durante os procedimentos, enquanto ela vai avançando na doença, né? E no processo de adoecimento e de morte. Eu estou na minha casa, tá? Está um pouco escura a minha imagem, porque vocês estão vendo que na parte de fora existe um sol muito bom, né? Maravilhoso, mas daí, naturalmente, ele escurece um pouco o interior da minha casa. Eu, por enquanto, estou com a tela inteira. Eu vou diminuir a tela logo mais para apresentar o conteúdo para vocês. O filme Wit, ele é um filme que demonstra assim, o papel da enfermeira, como que aquela enfermeira vai agir e como o médico ou os médicos vão agir. O médico residente, o estagiário que chega lá, manda ela abrir as pernas para ele fazer uma operação, né? Um procedimento, e sai, esquece ali, vai pegar alguma coisa e não volta mais. E deixa aquela mulher com as pernas levantadas, né? E quando chega a enfermeira e vê aquela mulher naquela situação degradante. Então, é um filme muito bonito. Até seria interessante a gente analisar esse filme como procedimento para os nossos processos de humanização. Eu vou deixar o filme para que vocês consigam localizá-lo.
Se eu conseguir localizar o filme no YouTube, eu vou disponibilizar ele no nosso grupo de estudos, né, no WhatsApp. Mas seria interessante. Eu sugeri 2 filmes que valem muito a pena. O Patch Adams, do Robin Williams, que fala sobre um lado bom, né, do profissional, e o It, que é o lado ruim dos profissionais, com exceção à enfermeira, que vai dar um pouco de dignidade à vida daquela mulher. Certo, gente? Por que estudar psicologia e ética? Eu estava falando. Porque nós não somos little boxes, não somos pequenas caixas. Nós somos seres de relação. Às vezes nós estamos bem, e quando nós estamos bem, nós queremos que o mundo vá bem, mas nem sempre estaremos bem. Às vezes a gente estoura, magoa pessoas, né? E como que a gente vai fazer para resolver esse tipo de problema? É muito difícil. Na aula de psicologia, eu vou mostrar para vocês, na segunda aula, eu já vou apresentar os conteúdos, na segunda aula um pouco o autoconhecimento. Como que você se relaciona consigo mesmo, né? Como que está o teu nível de estresse, como que você consegue estruturar a tua identidade, a tua personalidade. Aliás, para começar aí com um termo bem interessante na aula de hoje, deixa eu dizer para vocês. A palavra pessoa, que a psicologia trata da pessoa, a palavra pessoa vem do grego persona. Persona dá origem a outras 2 palavras que nós conhecemos no português, que é personalidade e personagem. A psicologia se ocupa de estudar as personalidades. Amanhã não, na próxima aula, né, na próxima terça-feira, eu vou disponibilizar os tipos de personalidades para vocês. O colérico, o fleumático, o melancólico. Então, em que tipo de personalidade nós nos encaixamos mais? Né? Qual que é aquele com qual você mais se identifica? Mas notem uma coisa. Se a psicologia estuda a persona, e a persona é personalidade, a psicologia também estuda personagem. E personagem, a palavra persona no grego, significa máscara. Máscara. E a máscara é justamente a nossa personalidade. A máscara é aquilo que você usa para representar quem você é. Por isso que nós podemos dizer que nós não temos uma personalidade. Não temos uma personagem. Aliás, não existe um personagem. Porque personagem não existe no masculino. Personagem é feminino. Então é sempre a personagem principal. Por mais que seja homem. Então a personagem principal do filme é Robin Williams. Então, gente, nós não somos uma pessoa, nós somos várias personas, várias máscaras. A máscara de quando você está no trabalho, a máscara de quando você está em casa, a máscara de quando você está na tua igreja, a máscara de quando você está na rua, a máscara de quando você está no mercado. Nós usamos máscaras e estas máscaras são as que definem a nossa personalidade. Eu não sou a mesma persona, né, a mesma máscara. O meu modo de conviver quando eu estou no meu trabalho e quando eu estou em casa. Né? As pessoas tendem a representar, olha que palavra interessante para a psicologia, elas tendem a representar. Representa no trabalho, representa na sua família, ela representa um papel. Esse papel social, faz com que a personalidade da pessoa, da personagem, seja, às vezes, multifacetada. Apareçam várias configurações, vários protótipos, e que eu possa manifestar em um determinado momento uma personalidade, em outro momento outra determinada personalidade. Agora notem, aqui nós já estamos com um problema, que é o problema de transtorno de personalidade, que é quando a pessoa não consegue resolver este problema. Acho que vou ter que ir lá buscar um copo com água para mim.
eles não conseguem resolver este problema de personalidade e confundem as coisas, né? O transtorno de personalidade hoje é muito natural. Eu vou fazer um trabalho com vocês na terceira aula sobre transtorno de personalidade, ou na próxima aula, se eu não me engano, já vou apresentar o conteúdo para vocês, que é o transtorno de personalidade. Hoje nós temos ele bipolar, nós temos o transtorno de personalidade borderline, que é o mais é o último estágio de transtorno de personalidade e que faz com que as pessoas então percam o controle sobre as suas máscaras, sobre as suas personalidades. Elas já não conseguem mais manter uma estabilidade emocional. Hoje nós vivemos num mundo que não favorece a estabilidade emocional. Ora nós estamos bem, e de repente muda. De repente descamba no choro, na raiva, no ódio, manda um áudio no WhatsApp destruindo, detonando. Então nós saímos do 8 para o 80. E esse período é muito difícil para a gente se controlar. Na aula que vem vocês vão poder ver, as pessoas que são mais fleumáticas e tudo mais, até elas conseguem controlar um pouco mais, por causa da sua apatia. Mas quem é mais vicejante, quem é mais enérgico, ou traz uma personalidade um pouco mais forte, mais dura, são pessoas que sofrem muito, né? Que acabam por sofrer com esses transtornos de personalidade. Gente, apresentando a nossa disciplina, hoje é dia 25, eu vou trabalhar com vocês a introdução à psicologia. Por que estudar psicologia? Primeiros conceitos, primeiras palavras, senso comum e conhecimento, objeto de estudo da psicologia, psicologia e a sua relevância e contribuição para a atuação na enfermagem, a psicologia e as outras ciências, a origem da psicologia nos clássicos gregos e os fundamentos modernos, e a aplicação da psicologia no tratamento da equipe de saúde. Tudo a título de introdução, certo, gente? Não vamos aprofundar nada na aula de hoje, nós vamos apenas fazer essa breve introdução aos termos. Termos como, por exemplo, persona, que eu já trabalhei com vocês, que dá origem à personalidade, um dos termos caros e importantes para a psicologia, como eu acabei de dizer. Agora, então, se nós vamos trabalhar esses temas, eu vou diminuir um pouco agora a minha tela e vou colocar aqui a apresentação para vocês acompanharem, a fim de que vocês possam ver o conteúdo disponível na minha disciplina, certo? Então, psicologia e ética aplicada é o nome da nossa disciplina para o curso técnico em enfermagem. Eu sou, então, o professor Valmir, como já me apresentei, e esta é a primeira aula. Introdução à psicologia, conceitos etimológicos, os objetivos da disciplina, psicologia e senso comum, a contribuição da psicologia ao técnico em enfermagem e o envolvimento emocional com o paciente. Neste último ponto, nós vamos fazer um trabalhinho, primeiro trabalho já valendo nota, se eu não estou enganado, vale 20 pontos esse primeiro trabalho, e vocês terão que analisar um vídeo, uma mídia que eu vou deixar disponível para vocês no WhatsApp. Vocês vão ter que analisar e escrever através de um texto na opinião de vocês, qual deve ser o envolvimento emocional com o paciente, com o teu cliente. Se nós estamos falando de psicologia, nós falamos naturalmente de envolvimento pessoal. Nós não somos little boxes. Por mais que você vá ser um técnico, você não é um robô, né? Você não é um robô. Por isso você vai levar dentro da tua técnica as dores, os medos, assim como eu já mencionei para vocês. Então, depois de ouvir e assistir a mídia que eu vou disponibilizar para vocês no WhatsApp, vocês deverão escrever
Na opinião de vocês, qual deve ser o nível emocional com o paciente? Existe uma linha que separa aquilo que é permitido e o que não é permitido? O que é lícito? Até que ponto é lícito, é legal, legal do sentido de lei, eu me envolver com o meu paciente, com o meu cliente, né, dentro da área da saúde? Você vai encontrar pessoas que são muito afetuosas e muito carentes. Eu queria partilhar com vocês a experiência que eu fiz no mestrado. Foi uma experiência muito interessante. E aconteceu enquanto nós estávamos tendo uma aula no Hospital das Clínicas em São Paulo, o nosso professor de mestrado, que deu essa disciplina para nós, que foi, agora eu não lembro se foi SUS, enfim, abordagem a pacientes, uma coisa assim, mas enfim, não vem ao caso. E aí então o professor desta disciplina, ele pediu que nós, alunos, fôssemos 2 a 2, ele estabeleceu já o lugar, né, o Hospital das Clínicas de São Paulo, para quem conhece, é uma cidade, né, é um absurdo de grande, e nós fomos divididos por alas. E eu fui primeiro na ala dos pacientes com problemas renais. Eu e um colega meu. Nós fomos, e o nosso professor só disse, vão lá e visitem os pacientes. Mas não falou, não orientou nada. E aí então, meu colega e eu fomos. Nós visitamos, acho que 6 ou 7 pacientes. E a gente chegava lá, se apresentava, falava do curso, falava do que nós estávamos fazendo ali, e a gente dava maior força para o paciente. Depois disso, nós nos despedíamos e íamos para o próximo. Visitamos até acho que mais do que 7 pessoas. Venceu aquela hora, né? Era 1 hora para nós fazermos isso, nós voltamos para a sala, para o anfiteatro, e ele pediu que nós contássemos as experiências, e nós contamos. Todos relataram a experiência de ir lá, conhecer e contar das nossas histórias e o que nós estávamos fazendo. O professor não disse uma única palavra para ninguém. Ele pediu que nós voltássemos em outra ala, né? Depois da segunda ala nós fomos em uma outra, em um outro setor com outros pacientes, e ele pediu que nós não falássemos nada. Nós chegássemos, disséssemos apenas que nos apresentássemos e disséssemos apenas que nós estávamos ali para visitar os doentes e silenciássemos. Gente, vocês não fazem ideia do que aconteceu. Sabe, quando eu chegava e dizia, olha, eu sou Valmir, eu estou aqui fazendo um trabalho da nossa escola, e estamos aqui para visitá-lo. E a gente silenciava. Dava uma vontade de você continuar falando por causa do silêncio. Aí a pessoa virava assim um pouco, olhava lá e começava a falar. Falar. Gente, ela não parava de falar. Falou da família, falou do problema dos filhos, que estava abandonado ali, que ninguém cuidava, sabe, de tal modo aquilo ali foi criando para nós um estado emocional tão difícil. Se eu tivesse ido na primeira dinâmica, o que teria acrescentado aquela pessoa? Eu não fui lá para resolver o problema dela, mas para ela deu a impressão que foi tão importante ela contar a experiência, ela falar, porque ninguém visitava ela, né? Porque ninguém, não tinha um tempo, não tinha atenção, nem mesmo os profissionais da saúde, porque era tudo tão corrido, era tanta gente. Eu aprendi uma lição muito importante naquele dia. Às vezes, o ouvir, ele é muito mais curativo do que muitos outros procedimentos. Ouvir com paciência, com ternura, né? Apenas naquele momento de você estar ali e saber que aquela pessoa
pode contar com você, pode se abrir. Então eu partilho com vocês essa experiência que para mim ensinou que não sou eu, né? Nós temos que aprender que não somos nós. E eu insisto para vocês nesta aula de hoje, sejam profissionais da saúde, enfermeiros, sejam enfermeiros e enfermeiras, mas nunca esqueçam que um dia teve um professor de psicologia que disse para vocês que nós somos técnicos e não robôs. E que ao trabalhar as nossas técnicas, nós não o fazemos para robôs, nós fazemos para pessoas carregadas de sentimentos, de dores, de medos, de temores, de terrores. Uma criança que chega em pânico para você fazer uma injeção, uma pessoa que chega em pânico porque ela não gosta que mexa nas suas genitálias, e de repente ali ela vai ficar em pânico porque ela vai ter que tirar a roupa. Uma pessoa que chega ali morrendo de vergonha por causa da doença que ela tem, e vai ser dita, olha o problema das pessoas que carregam, que são portadores ou positivados de HIV, né? São pessoas que vão ter muitas coisas de exposição, outras que chegam com problemas, né, de ordem sexual, disfunção, frigidez e tantas situações. Então, muitos já chegam para vocês, já chegarão para vocês dilacerados, destruídos. Ao chegarem sob cuidados de vocês, talvez o que você esteja fazendo ali seja tão importante para ela, mais do que a aplicação de uma injeção, mais do que colocar o soro, mais do que a asepsia, mais do que qualquer coisa, vai ser um olhar, vai ser chegar e dizer: bom dia, como que você acordou hoje? Bom dia, tudo bem? Vamos arrumar esse travesseiro? A pessoa já está ali morrendo de dor. Algumas abandonadas, terrivelmente esquecidas, estão ali como um trambolho ocupando uma maca. Às vezes eu fico assim, terrivelmente compadecido quando eu vejo situações em que fogem até mesmo do nosso controle. Não foi a área que eu escolhi para mim, de cuidar de doentes, apesar de que eu cuido de outro tipo de enfermidades, enfermidades psíquicas e espirituais, mas vocês vão cuidar das enfermidades, das patologias físicas, que elas estão muito imbuídas da enfermidade psicológica. Você sabe que os estudos revelam, meus queridos alunos e alunas, os estudos revelam que muitas enfermidades físicas, muitas patologias físicas, são somatizadas de patologias psíquicas, de muito estresse, gastrite, úlcera, né? Na pele, quando começa a aparecer na pele alergias, aftas, herpes, imunidades baixas, porque isso já é somatização de problemas de saúde psicológica. Estresse, depressão, ansiedade. Agora notem que talvez chegue para vocês uma pessoa que acabou de tentar suicidar. Aí você vai dizer assim: para que eu vou cuidar dessa pessoa? Ela quer morrer mesmo. Por mim eu já aplicaria uma injeção de água na veia e pronto, né? Já ajudo a resolver todos os problemas desta pessoa. Nós tínhamos o caso, que vai ser um estudo de caso da disciplina de vocês. Um estudo de caso vai ser aquela questão lá da doutora Virgínia, do Hospital Adventista de Curitiba, que ela mandava aplicar, né, algumas coisas e medicação errada, ou até mesmo desligar os aparelhos, para que os trambolhos desocupassem as macas. Mas qual é o sentido da saúde?
né? Qual é o sentido mas ele é paciente terminal e tudo mais, né? Aí vem uma outra discussão, que é uma discussão ética e de saúde, se de fato nós precisamos cuidar daqueles que não querem ser cuidados. A pessoa se matou. Hoje nós temos muito essa coisa levada por essa onda de suicídio, de estresse emocional e tantas coisas mais, dos adolescentes que cortam seus pulsos, né? Que cortam o corpo, a história da baleia azul, a história da Momo, a história desses pactos na internet. Agora tem um outro que eu vi essa semana, de 2 jovens com o pescoço amarrado por uma corda e um pendendo para um lado e o outro para o outro, até que os dois se enforquem. E daí chega uma pessoa dessas precisando de respirador, e você tem que escolher entre o que vai ocupar o respirador por tentativa de suicídio ou o que vai ocupar o respirador porque está com uma embolia pulmonar e um câncer no pulmão e já é fase terminal. Para qual dos dois você só tem um respirador? Para qual dos dois você daria? Qual é o critério utilizado? É aquele que chegou primeiro, que quisera que fosse, ou aquele que está em maior risco de morte, quisera que fosse? Mas e qual é a nossa moralidade? Há um outro estudo de caso que eu vou propor para vocês. Eu não sei nem porque eu já estou falando sobre isso, né? Mas nós vamos trabalhar daquele programa Limite, uma coisa assim, que a Rede Globo veiculou alguns anos atrás. Acho que era Limite, depois eu vejo, está lá disponível nos nossos estudos. E aí tinha lá, deu uma troca de tiros na comunidade e foram baleados 3 pessoas. A filha do jornalista, o bandido, né, um tiro, e o policial, um tiro. E chegaram no hospital, né, linha vermelha do Rio de Janeiro, e não tinha como tratar todos ao mesmo tempo. A quem se privilegiaria? Qual é o critério? Atender a filha do repórter, que vai colocar a boca no trombone caso não seja atendido? O policial, que traz uma honra popular, uma honra social com ele? Ou o bandido que estava em maior risco de morte? Foi tiro na cabeça, o policial foi na tiro de raspão, a criança foi tiro na perna. Então, qual é a moral, a ética que pesa por trás das nossas decisões? Tudo isso nós temos como objeto de estudos da nossa psicologia. Mas, e aqui uma frase de um psicólogo, discípulo de Freud, Carl Jung. Ele diz: a vida acontece num equilíbrio entre a alegria e a dor. Carl Jung trabalha, então, sobre esse equilíbrio. E vocês terão muito que trabalhar o equilíbrio entre a alegria e a dor. Como amenizar a dor, como potencializar a alegria de uma criança paciente oncológico, né? O filme Patch Adams. Como oferecer a um paciente terminal os últimos momentos de felicidade dele. Como fazer uma pessoa adoecer com alegria, né? É possível fazer uma pessoa adoecer com alegria? Uma pessoa suportar as suas dores, né, com alegria? Que bela missão a do enfermeiro, que pode amenizar a dor das pessoas, não apenas com analgesia, mas com carinho, com empatia. Mas, enfim, o que é psicologia? Você já deve ter ouvido muitas vezes a palavra psicologia, né? Nós somos psicólogos naturais. Nós somos psicólogos por natureza. As pessoas dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas eu digo que de médico e psicólogo todo louco tem um pouco, e todos nós somos meio loucos. Dizem que faz psicologia aqueles que precisam tratar a si próprios primeiro, né? Então eu estou no grupo. Psicologia é uma disciplina que remonta aos tempos muito antigos, e o primeiro a cunhar o termo psicologia vai ser Aristóteles, por volta de 400 anos antes de Cristo. Ele é considerado o pai da psicologia,
mas não da psicologia como os modernos utilizaram, como, por exemplo, Wundt utilizou, e nós vamos estudar ele na terceira ou na quarta aula. Então, o primeiro a cunhar o termo psicologia vai ser Aristóteles, né? Vocês vão entender isso logo mais. E depois nós vamos ter a Idade Moderna, que vai libertar as ciências para os seus objetos de estudo e pesquisa, tá? As ciências modernas é que vão libertar a psicologia para estudar a mente humana, a história, para estudar os fatos, a sociologia, para estudar o comportamento humano padronizado, o comportamento humano social padronizado e estandardizado, ou mesmo a medicina, que estuda os fenômenos de saúde e patologias, a biologia, que estuda a vida. Então, a partir da modernidade, dos iluministas, a partir do momento em que nós tivemos o alvorecer da razão, da técnica e a primazia da ciência, nós vamos encontrar aí uma libertação, porque antes, na Idade Média, tudo voltava-se para a teologia. A única explicação possível era a explicação da teologia. Com o alvorecer da modernidade, os modernos empiristas, eles vão libertar, esta palavra, né, dar liberdade para que as ciências pudessem pesquisar os seus objetos de análise, de pesquisa. A psicologia, entre eles, vai ficar como o estudo da mente humana, o estudo da psique. Mas, deixa eu voltar antes, mas psicologia, ele não é estudo da mente humana, como você poderia dizer. E eu perguntaria, o que você entende por psicologia? Né? Eu poderia perguntar a você. Ele não é, etimologicamente falando, o estudo da mente ou do comportamento ou da personalidade. Psicologia, psique, significa alma, e logia significa estudo. Então, estudo da alma. Quem vai traduzir psicologia para o estudo do comportamento humano vai ser William Wundt. Né? Wundt é o psicólogo que vai traduzir a psicologia. Porque o que se entendia? Preste bem atenção nessa parte da aula. Entendia-se na Idade Média, sobretudo na Idade Média, quando os padres da igreja, né, os padres cuidavam de tratar os problemas das pessoas, e as pessoas eram neuróticas, psicóticas, aí existem dois termos que a psicologia trabalha, nós vamos ver isso futuramente, neurose e psicose. A neurose e a psicose da Idade Média, eles eram tratados como se fossem problemas de espírito, encosto espiritual, coisa do diabo, coisa satânica. Uma pessoa que manifestasse uma loucura, uma esquizofrenia, mesmo os loucos, eles eram amarrados, amordaçados, porque eles tinham um demônio com eles, né? As pessoas que manifestassem problemas mentais não eram meros problemas mentais, não eram manias ou patologias, psicopatologias, que hoje se procura um psiquiatra, né? Na Idade Média era problema da alma. Por isso que a psicologia passou a ser estudo da alma. Né? Psique é alma, logia, logos, estudo da alma. Porque os primeiros problemas que vão ser evidenciados serão os problemas da alma, entendidos na Idade Média. Mantendo o termo psicologia, Wundt vai trabalhar, ali por volta do ano 1670, ele vai trabalhar a ideia de que a psicologia não é a alma, mas é a mente. Há uma confusão durante um período entre o que é corpo, mente e espírito, né? São as três divisões da personalidade, corpo, mente e espírito. Então, o que é a mente e o espírito? Qual é a diferença entre mente e espírito? Né? Houve um pouco esta confusão. Daí nós tivemos um filósofo chamado Descartes, né? Que ele vai trabalhar essa ideia de que o pensamento é o próprio espírito, né? O pensamento é a alma. Então a alma é o ser que pensa.
Logo, nós vamos ter uma divisão, uma divisão por dualismo, res cogitans e res extensa, de Descartes. O res cogitans é o pensamento, onde habita, então, esse espírito, o meu pensamento, não se trata de alma, e o res extensa é o corpo, que é tudo aquilo que a alma controla, né? Não é aula de filosofia, eu vou buscar um pouco na filosofia, de vez em quando, alguns conceitos para compreender melhor o conceito de psicologia. Quando não, também vamos recuperar algumas coisas de psicologia, de história também. Gente, então assim, ó, a psicologia, depois que passou por Aristóteles, que foi o pai, passou pela Idade Média, que confundiu as loucuras, as insanidades mentais como coisa do diabo, e as pessoas eram mortas por causa disso. E depois passou por Wundt, nós vamos conhecer então da psicologia apenas o estudo como a estudo da mente humana, dos comportamentos, dos ensaios psíquicos e assim por diante. Eu procuro pedir que vocês me digam o que vocês entendem por psicologia. Como eu não estou em sala de aula, eu coloquei essa tela para vocês entenderem psicologia na sua mais ampla definição. Psicologia é tudo isso. Amizade, felicidade, comportamento, crescimento, enfrentamento, sigilo, sonhos, profissão, adultos, escolhas, empatia, resiliência, escuta, serenidade, vida, aceitação, compreensão, conversa, que mais? Ética, sexualidade, sentimentos, apoio, autoconhecimento, tudo isso, gente. Cansaram só de ouvir, né? A psicologia é uma das disciplinas mais abrangentes, porque ela vai assabarcar, né? Ela vai reunir muita coisa do comportamento humano. E aí, então, nós temos aquilo que nós compreendemos a psicologia como uma confusão mental. Isso é psicologia? Psicologia é a nossa confusão mental. Nós estamos hoje com este emaranhado de informações, né? Tempo, computador, celular, jornal, televisão, tudo é uma bagunça na nossa cabeça. Facebook, Twitter, que mais lá? Agora eu já nem estou mais tão atualizado nesses apps, né? Tinder, que mais? Vocês que sabem ali. Eu acho que hoje nós temos uma revolução de aplicativos, né? Logo, o ser humano vai ser apenas os aplicativos que ele tem baixado no seu celular. Psicologia é isso? É a confusão mental? Ou psicologia mostra, demonstra que o nosso cérebro é um labirinto, que o ser humano é um labirinto, que ele não consegue se achar, se compreender. Uma outra definição para a psicologia seria o ser humano um quebra-cabeças, que ele vai montando, encontrando as peças, encaixando? Ou seria a psicologia apenas as afetividades? Eu citei para vocês o pensamento cartesiano, né, de Descartes, que ele diz, penso, logo existo, reduzindo o ser humano à sua racionalidade. Junto com Descartes, logo depois de ler Descartes, um outro filósofo chamado Blaise Pascal, francês, ele vai dizer que não. Para as ideias cartesianas e para o método cartesiano, que Descartes chama de geométrico, Pascal define o método afetivo, o método do coração. E daí a famosa frase de Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então nós seríamos apenas coração, apenas emoção. E aí então Pascal ele vai dizer que nós sim somos reduzidos às nossas emoções. E que uma coisa é o ser humano racional, outra coisa é o ser humano emotivo. Um ser humano racional, eu vou perguntar para vocês. Você entraria numa jaula de um leão faminto? Você
se jogaria num rio ou num açude, num tanque, sem saber nadar? Racionalmente, não. No entanto, se você for pai ou mãe e o teu filho for arrastado para dentro de uma jaula de um leão faminto, você quebra a jaula, arrebenta o leão e não sobra nada daquele leão. Eu vi a matéria da semana passada de um irmãozinho de 9 anos de idade que brigou com um cachorro Rottweiler, se eu não estou enganado, porque o cachorro estava matando a irmãzinha dele de quase 4 anos. E o irmão de 9 anos de idade foi lá e pegou o cachorro, levou uma mordida no rosto que abriu assim a bochecha. Mas não deu uma pro cachorro. Salvou o irmãozinho, a irmãzinha de 3 anos. Agiu racionalmente? Não, não agiu racionalmente. A mãe certamente arrebenta o leão. Não sobra, faz estrogonofe de leão para salvar o filho. Isso é inteligência emocional. O pai pula o rio caudaloso para salvar o filho que caiu. Morrem os dois. Mas o pai vai salvar, vai tentar. Se houver uma chance de salvar o filho, ele vai se jogar. Nós sabemos que é assim, a inteligência emocional, os crimes passionais, matar por amor. Tem um despropósito maior do que matar por amor? Você anula qualquer possibilidade de amar. A morte é o ato extremo de quem não ama, porque é egoísta demais, mas é inteligência emocional. Ou então a gente define psicologia como isto: não sei quem sou. Quem sou eu? Eu sou alguém escondido atrás de little boxes, de pequenas caixas. Ou aí nós temos um de megalomania, né? Eu sou o centro das atenções, eu sou o engravatado, eu sou o mais branco de todos, eu sou o circulado, eu sou o maior de todos, pronto. Notem, eu estou no meio de vocês, eu preciso ser visível, eu preciso sair, né? Aliás, eu não admito não ser percebido. Hoje nós temos esta consciência de megalomania com os adolescentes, né? Precisam ser vistos, precisam ser ouvidos, não interessa quem está dizendo, não é eles que têm que falar, a criança e o adolescente de hoje. Ou nós somos isso. O que é isso? Algo indefinido. A minha personalidade é algo indefinida? Gente, o objetivo da nossa aula: conhecer os conceitos fundamentais da psicologia para auxiliar a ação daqueles e daquelas que exercerão função na enfermagem, a fim de desenvolverem seus trabalhos utilizando técnicas e estratégias que a ciência da psicologia oferece. Objetivos específicos: fomentar discussões a partir de temas ou casos recorrentes da prática da enfermagem que tratem da personalidade, comportamento e situações de constrangimento e cuidado especial. Conhecer os fundamentos da psicologia, suas contribuições no exercício da função de técnico de enfermagem. Educar para a valorização da pessoa com suas qualidades e suas particularidades. Perceber aspectos psicológicos envolvidos no processo de adoecer, no processo de interação pessoal e no processo de morrer. Psicologia no senso comum. As pessoas, de alguma forma, utilizam a psicologia em seu cotidiano, ou seja, é uma disciplina que pertence à humanidade. Portanto, denomina-se psicologia do senso comum, que é o conhecimento acumulado em nosso dia a dia. Por exemplo, o poder de persuasão do vendedor, a jovem que usa seu poder de sedução para atrair o rapaz, quando procuramos um amigo que está sempre disposto a nos orientar. Estas pessoas, elas têm um conhecimento acumulado que lhes permitem explicar e entender o problema, ouvir e
aplicar um ponto de vista psicológico, dizendo o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Contudo, o conhecimento herdado tradicional não é científico, nem filosófico, e nem possui rigor científico. Nós vamos ver na terceira e na quarta aula uma discussão sobre a psicologia a partir da sua história. O primeiro bloco dos psicólogos, os behavioristas, os gestaltistas e os inatistas, os psicanalistas. No segundo bloco, nós vamos ver os psicólogos modernos, a teoria de Piaget, o construtivismo, o socio-interacionismo de Vygotsky e a psicologia humanista de Erich Fromm e de Viktor Frankl. Vocês vão gostar muito de todos eles, tipo assim, super legal, para que a gente se conheça melhor e conheça melhor os outros. Esses que eu acabei de citar, eles têm rigor científico. Mas, claro, a psicologia do senso comum não tem rigor científico. E aí eu pergunto, qual é a importância da psicologia para as profissões, especialmente para a enfermagem? Procurar entender as necessidades do indivíduo, sociedade, estratégias para supri-las e preveni-las, estudar o papel da inteligência emocional, que eu acabei de dizer qual é, orientar, selecionar, identificar métodos, técnicas para uma vida melhor. Aí na bioética nós vamos entender o que é bioenhancement, um termo em inglês sobre melhoramentos de vida, melhoramento genético. Identificar distúrbios, falhas, procurar meios de saná-las ou amenizá-las, trabalhar relacionamento intrapessoal e interpessoal, identificar o perfil, potencial, treinar e acompanhar. E o que a psicologia tem a ver com enfermagem? Existem duas correntes na área da saúde que se deve conhecer para responder essa questão. A primeira trata do doente apenas como um paciente passivo e vê a doença como um fator único que pode ser retirada com medicamentos, procedimentos. Então, doença é patos, patologia, é infecção, é moléstia, é viral, é isso, doença. Existe uma outra corrente que percebe que, além de apresentar sintomas da doença, o paciente possui problemas sociais, econômicos, pessoais, psicológicos, que se influenciam e que contribuem para o surgimento de novas doenças. Hoje, quais são as doenças da moda? O estresse, a depressão e a ansiedade. Depressão é excesso de passado. Quando eu fico preso no passado, a depressão é eu não resolver o meu passado. Eu vivo uma angústia por aquilo que deu errado no passado. A depressão é próprio de quem não aceitou, não resolveu, não curou o passado. O estresse é excesso de presente. Quando eu estou tão ocupado, tanto coisa para agora, que eu vivo estressado. É tanta coisa para fazer que eu vivo estressado. E a ansiedade é excesso de futuro. É sofrer por aquilo que eu ainda não vivi. Para melhor compreender a forma de agir, pensar e sentir humano, o aparelho psíquico foi dividido por Freud em sistemas e o conteúdo mental em níveis de consciência. Assim como procurou entender o papel dos sonhos em nossas vidas. Isso aí está, então, numa apostila do CETEP, técnico em enfermagem. Por que estudar psicologia? Fontelle Jr. diz, a organização da enfermagem enquanto profissão teve início no século XIX, como treinamento para o exercício da atividade na área psiquiátrica. Já a primeira tentativa de profissionalização em nosso país surgiu em 1890, com a criação da Escola Profissional para Enfermeiros e Enfermeiras, ligada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objetivo explícito preparar homens e mulheres
para atividades nos hospícios e nos hospitais civis e militares por meio de cursos de 2 anos de duração. E a Constituição Federal da República do Brasil, nos dispostos legais infraconstitucionais, passou-se a formular um conceito amplo de saúde, não reduzido apenas à dimensão setorial de sistemas de serviços, mas um conjunto de princípios balizadores, centrados na integralidade, universalidade e equidade de atenção. O artigo 3 da Lei 8.080 de 90 vai dizer: a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, uma boa alimentação ou uma má alimentação. A moradia influencia na saúde, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso aos bens, serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. A OMS define saúde não apenas como bem-estar biológico, mas como bem-estar social, físico e psicológico. De acordo com as diretrizes nacionais da saúde, a nova visão de qualidade em saúde inclui a humanização do cuidado na perspectiva do cliente, contrária à produção do cuidado caracterizada como exaustiva e fragmentada por intervenções múltiplas de distintos profissionais. Filizola e Ferreira tratam do envolvimento emocional da equipe de enfermagem com o paciente. Os autores discutem a necessidade de o profissional aprender a controlar sentimentos, refrear envolvimento excessivo. Notem que eles dizem que não é refrear envolvimento com o paciente. Excessivo. Qual é a linha que determina o que é excessivo? E também os autores assinalam que envolver-se implica em perceber o outro como pessoa e não como objeto. Nós temos aí então a psicologia aplicada, que são os resultados de onde você vai poder colocar psicologia na tua atuação como enfermeiro, enfermeira, nos casos de pacientes soropositivos, por exemplo, familiares com grave alteração de humor e comportamento mediante uma notícia ruim, situações de conflito, mediações, traumas, situações de morte, constrangimento sexual e atendimento humanizado ao paciente e muitas outras situações. Aí pede-se pôr-se no lugar do outro, conhecer sua história, o último momento do paciente. Você pode ser a pessoa importante deste último momento. Nós vamos ouvir isso daqui a pouco no filme que eu vou disponibilizar na mídia para vocês responderem qual deve ser o nível de envolvimento com o paciente. Preparar-se, identificar o que o paciente ou a família precisa em cada momento. Tecnicamente, o que é viável e o que é inviável? O que é legal e o que é ilegal? O que é lícito e o que é ilícito? O que é aético e o que é ético? O que é moral e imoral na tua atuação? Há um parâmetro que possa dizer que isso é bom, não é bom? Que é certo, não é certo, correto, incorreto? Dentro de um quadro triste, foi perfeito, memória dolorida. Essa frase vocês vão ouvir dentro da mídia que eu vou passar para vocês agora, como primeiro trabalho valendo nota desta aula. Você vai escutar a mulher dizer, dentro de um quadro triste, foi perfeito. A importância de um abraço, a importância do dever com humanidade, com empatia, com solidariedade, com compaixão, aquele momento.
E aqui as referências da nossa aula de hoje. Queridos alunos e alunas, eu vou encerrar a minha aula de hoje. Hoje nós temos 1h09 de aula. Eu vou disponibilizar agora no WhatsApp para vocês uma mídia do Fantástico que se chama Gratidão. Eu gostaria que vocês analisassem esta mídia e dissessem, com as palavras de vocês, como deve ser o envolvimento de um enfermeiro, de uma enfermeira com o seu paciente. Qual é o nível de envolvimento? Você estaria disposto a correr os riscos de sanção ou de punição para contra si mesmo, por você transgredir uma norma do hospital em ajuda, em benefício de um último pedido de um paciente terminal? Você seria capaz de ceder a um paciente que te pede, um diabético, que te pede chocolate, que é a coisa mais gostosa que ele poderia comer antes de morrer? E aí, meus queridos? Como é que vocês vão resolver essas questões? Eu gostaria que vocês ouvissem a mídia, que estará disponível logo abaixo deste vídeo, tá? Vou deixar a mídia para que vocês ouçam, podem ouvir 3 vezes, tá? Ela é Gratidão, Fantástico, mas não se preocupe que eu vou colocar o link e depois vocês vão responder a essa pergunta muito simples. Qual deve ser o nível de envolvimento emocional do enfermeiro, da enfermeira com o seu paciente, tá? Qual é a linha tênue que divide o ético e o não ético? O que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado? Aguardo os trabalhos de vocês. Eu tenho certeza que vai vir experiências maravilhosas. Por favor, prestem atenção. As apresentações de vocês, que vocês vão fazer em forma de selfie, de vídeo, mandem para o meu WhatsApp particular, tá? Mandem para o meu WhatsApp particular. Se quiserem mandar em forma de áudio, mas eu não quero mostrar minha imagem, mandem em forma de áudio. Mas eu gostaria de conhecer um pouco da tua história, ok? E o trabalho que vocês vão fazer hoje sobre o nível de envolvimento emocional entre você e o teu cliente, você e o teu paciente, no grupo para todos, tá? Não mande no individual, porque eu não corrijo, eu perco e não corrijo, tá? Eu recebo o WhatsApp, vocês ouviram, enquanto eu estou dando aula, o tempo todo recebendo o WhatsApp, tá? Então, eu perco no meio de tantas informações e não dá certo. Então, manda a atividade no grupo, mande a tua apresentação no particular, ok? Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Na próxima semana, nós vamos trabalhar com vocês o conhecimento de si, a personalidade, o enfermeiro e o encontro com o outro, definição de psicologia organizacional, análise de perfil, componentes da inteligência emocional, diálogo e coisificação do cuidado, o processo do adoecer, paciente terminal, morte, separação, perdas, o processo do luto, a partir de Elizabeth Kubler-Ross. Daí no dia 15/9, Psicologia como Ciência, vamos estudar a psicologia do behaviorismo, Gestalt, psicanálise, sistematização de William Wundt. No dia 22, as novas concepções de psicologia, Piaget, Vygotsky, Fromm e Frankl. Dia 29, a psicologia e a enfermagem, a arte de cuidar, psiquiatria, neurose, psicose, sistema nervoso, paranoia, ansiedade, estresse, depressão, somatização, muita coisa, gente. Situações de conflitos, estado psicológico do paciente na obstetrícia, UTI cirúrgicos, soropositivos, cancerosos, saúde psicológica da criança, atendimento humanizado, as violências emergentes na sociedade contemporânea. Dia 6, conceitos morais e éticos, ética principialista, justiça, beneficência, não maleficência, autonomia, ética vitalista, pragmática liberal,
contribuições da bioética ao mundo da saúde, problematizações e encaminhamentos. E no dia 13, o último dia de aula, 13 de outubro, a ética que embasa a enfermagem, o código de ética do enfermeiro, processo de humanização, a flexibilização do papel do técnico de enfermagem, o auxiliar e o técnico de enfermagem, seus procedimentos, atitudes e participação nos comitês de ética hospitalares. Bem-vindos à disciplina de Psicologia e Ética Aplicada. Até a próxima terça-feira.